Introdução à Sociologia. Nesse vídeo, nós iremos aprender um pouco sobre o socialismo utópico, que está no nosso livro Projeto Recomeçar, nas páginas 158 e 159. O que é socialismo? Socialismo é designação dada à doutrina político-econômica cujos princípios se baseiam na coletivação dos mecanismos de distribuição na propriedade. Segundo a teoria marxista, período que se situa entre o fim do capitalismo e a efetivação concreta do socialismo. Socialismo utópico. Saint-Simon, Owe, Fourier. Socialismo utópico foi uma corrente de pensamento estabelecida por Robert Owe, Saint-Simon e Charles Fourier. O socialismo utópico tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal, que seria alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia. Os primeiros teóricos socialistas ficaram conhecidos como socialistas utópicos. Eles defendiam a ideia de promover a transformação da sociedade de forma pacífica em busca de igualdade. Eles possuíam forte influência do pensamento de Jean-Jacques Rousseau e dos iluministas. Essa teoria, o socialismo utópico, foi desenvolvido no século XIX por Robert Owe, Saint-Simon e Charles Fourier, sendo considerada a primeira fase do pensamento socialista. O maior objetivo era a criação de uma sociedade ideal, mais justa e igualitária. Essas ideias surgiram com o aumento dos problemas sociais desenvolvidos pela Revolução Industrial. Tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo, os quais visavam, acima de tudo, o lucro. Ficaram conhecidos como utópicos em referência à obra Utopia, de Thomas More, que contava a história de uma ilha imaginária onde vivia uma sociedade ideal. Afinal, esses pensadores tinham uma visão romântica e idealizada quanto à realidade. E a maior crítica aos socialistas utópicos é que esses teóricos se preocupavam em descrever os princípios de uma sociedade ideal, sem indicar os meios para alcançá-la. Bases do socialismo utópico: reorganização da sociedade, abolição da divisão entre trabalhadores e proprietários, distribuição do produto social de maneira igual entre os membros da sociedade. Características do socialismo utópico: busca da sociedade ideal, cooperativismo, trabalho coletivo, igualdade social. Aí são os autores: Saint-Simon, de origem aristocrática, propôs a criação de uma sociedade formada por sábios, proprietários e não proprietários, classes parasitas que não deveriam existir, segundo ele, militares, nobreza e a igreja. Defende uma revolução científica com base no conhecimento positivo, preconiza a melhoria da classe proletária e defende um novo cristianismo e uma forte industrialização da sociedade. Ele foi o autor de Cartas de um Habitante em Genebra, defendia a ideia de uma sociedade sem exploração, organizada em 3 classes: os sábios, os proprietários e os que não tinham posses. Charles Fourier
Pregava o retorno à natureza e a criação dos falancérios, comunidades agroindustriais autônomas, as quais teriam como base o trabalho coletivo e justa divisão da riqueza. Ele foi influenciado pelas ideias de Jean-Jacques Rousseau. Acreditava que os homens são bons por natureza e que a sociedade os corrompe. Propôs a organização da sociedade em falancérios, que seriam fazendas cooperativistas, onde não haveria divisão do trabalho. Owen foi um industrial inglês, considerado o pai do movimento corporativo. Adotou novas práticas em sua fiação na Escócia, onde trabalhava cerca de 2.000 pessoas, inclusive 500 crianças com idade inferior a 5 anos. Ele adotou a experiência iluminista e paternalista. Passou a oferecer benefícios aos trabalhadores, como moradia, educação gratuita para crianças e um armazém sem fins lucrativos. Ele foi administrador de fábricas de algodão e viu de perto as péssimas condições dos operários nas indústrias têxteis. Promoveu mudanças importantes para a época, como a redução da carga horária de trabalho, a criação de cooperativas e de escolas para os filhos de operários. Tornou-se um crítico veemente do capitalismo. Robert Owen, na condição de proprietário de fábricas, comoveu-se com a situação dos operários e criou a New Lanark, Escócia, uma comunidade de trabalhadores industriais, espécie de bairro operário com recursos sociais, assistência ao trabalhador. Várias empresários ingleses boicotaram suas iniciativas, o que fez com que Owen partisse para os Estados Unidos e reproduzir o mesmo bairro operário, agora em New Harmony. Apesar dessa iniciativa positiva, seu trabalho tem a duração de sua própria vida.